Neste vídeo falaremos sobre como uma ideia consegue, atravessar milênios, culturas e fronteiras para alcançar o mundo inteiro. A gente vai explorar uma das visões mais ambiciosas da história, a expansão global de uma única mensagem. É um plano que vem se desenrolando há séculos e vamos entender direitinho como ele começou e onde está hoje. Para a gente entender a força por trás dessa expansão, a gente precisa ir lá na raiz de tudo. Qual é o grande propósito? O objetivo final que impulsionou gerações e mais gerações a levar essa mensagem adiante? A resposta para essa pergunta é o que dá sentido a toda essa jornada. E a resposta, segundo as fontes que a gente analisou, é ao mesmo tempo simples e, monumental. O plano central é que uma mensagem específica, o Evangelho da Glória de Cristo, se espalhe para todos os povos da Terra. Mas, claro, uma meta tão grandiosa assim não surge do nada. Para entendê-la, a gente precisa voltar no tempo e descobrir onde essa semente foi plantada. Então, vamos viajar de volta ao fundamento de tudo. Essa visão de um alcance global não é uma ideia moderna não, viu? Pelo contrário, ela está totalmente entrelaçada em textos escritos há milhares de anos, formando a base de tudo que veio depois. O que chama a atenção aqui é a escala dessa promessa. A linguagem é total. Todos os confins da Terra, todas as famílias das nações. Não sobra espaço para exceção. A visão, desde o comecinho, era universal. Então, o ponto crucial é este. Desde o princípio, a soberania divina é apresentada como algo sem fronteiras. Não se trata de uma divindade local ou de uma tribo, mas de um Criador cujo domínio se estende a toda a humanidade. É bom guardar essa ideia porque ela é a fundação sobre a qual todo o resto vai ser construído. Mas como é que uma promessa tão antiga se torna uma missão de verdade ativa? Vamos avançar um pouco na história para chegar no ponto de virada. A promessa ganha um rosto e um propósito muito claro com a vinda de Cristo. A vida dele e principalmente seu sacrifício são vistos como o motor que finalmente coloca essa missão global em movimento. E esta citação aqui revela a intenção por trás do sacrifício. A diversidade da humanidade não é um obstáculo, mas o próprio alvo da missão. A lista é intencionalmente inclusiva: tribo, língua, povo e nação. Ou seja, todo mundo está no radar. Portanto, a cruz é reinterpretada aqui, não como o fim de uma história, mas como o ponto de ignição, sabe? O começo de uma operação de resgate em escala mundial, projetada para alcançar cada cantinho do globo. Bom, com a base estabelecida e o motor acionado, a gente entra na fase da mobilização. Após a ressurreição, a missão deixa de ser uma promessa e se torna um comando direto, uma ordem bem clara dada aos seus seguidores. Essa ordem, que ficou conhecida como a Grande Comissão, tem uma lógica bem clara em 3 partes. Primeiro, a base da autoridade. É total, no céu e na terra. Segundo, o comando. Não é uma sugestão, é uma ordem para fazer discípulos de todas as nações. E terceiro, o objetivo final. Uma transformação de vida que leva à obediência da fé. É uma estratégia completa. E se a gente precisasse de um exemplo de alguém que levou esse comando a sério, esse alguém seria o apóstolo Paulo. Ele simplesmente personificou essa missão. A ambição dele não era só pregar, mas especificamente desbravar novos territórios, levando a mensagem onde ela nunca tinha sido ouvida antes. A vocação pessoal dele ecoa perfeitamente a missão global. Ele se via como um instrumento para garantir que a mensagem rompesse suas fronteiras culturais originais, alcançando, mais uma vez, os confins da Terra. Mas vamos ser realistas. Como é que um grupinho de pessoas conseguiria realizar uma tarefa tão gigantesca? A resposta, segundo as fontes, não está na força humana, mas numa fonte de poder divina, a verdadeira força por trás da missão. Então, o ponto central é que a estratégia inclui um elemento sobrenatural. A expansão não é vista como um projeto puramente humano. Ela é impulsionada por uma força maior, o Espírito Santo, que dá o poder necessário para essa tarefa. E esta promessa conecta diretamente o poder recebido com o alcance geográfico da missão. O poder não é para benefício próprio, mas para dar às testemunhas a capacidade de alcançar literalmente ou com o fim da terra. Certo? Então vamos organizar tudo o que a gente viu até agora. Dá para pensar nisso como uma estrutura de 6 pilares que sustentam toda essa missão global. A promessa fundamental lá no Antigo Testamento, o propósito específico da cruz, a promessa de Jesus, o comando claro do Cristo ressuscitado, o exemplo prático em Paulo e, finalmente, o poder do Espírito Santo para tornar tudo isso possível.
Mas essa ideia ficou presa no passado? De jeito nenhum. Agora, vamos ver como esse conceito antigo continua pulsando ao longo da história, inspirando novas ondas de ação e despertando um legado que está bem vivo. O interessante é que a história mostra um padrão bem claro. Em períodos de renovação espiritual conhecidos como despertamentos, essa visão global ressurge com força total. É como se cada nova geração redescobrisse a urgência e a clareza dessa missão original. E isso não é só teoria, não. Um exemplo bem concreto é a Adoniram Judson. Lá no início do século XIX, no meio de um desses períodos de fervor religioso, ele se sentiu compelido a dedicar a vida dele a levar essa mensagem para o outro lado do mundo, se tornando um dos pioneiros das missões modernas. E isso tudo nos traz de volta ao presente. Depois de explorar suas fundações antigas, seu desenvolvimento e seu legado, a grande questão que fica é como uma visão com mais de 2 milênios de história continua a inspirar pessoas a atravessar oceanos e culturas no mundo complexo de hoje. Talvez a resposta não esteja só na história, mas nas ações de quem continua levando essa missão adiante, dia após dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!